Neste vídeo, nós vamos falar sobre estrutura do laboratório, ok? Então, vamos lá. Nesse requisito, nós vamos destacar alguns pontos, tá? O primeiro aqui, obviamente, que o laboratório precisa ser uma identidade legal, né? Definida, ou seja, precisa ter aí um CNPJ. Tá? Um outro ponto, e aí é principalmente se o laboratório ele for parte de alguma indústria, ou seja, de organizações maiores, tá? Precisa ser identificado a gerência responsável pelo laboratório. Isso é um ponto importante, tá? Nas questões relacionadas ao organograma da empresa. Até porque no organograma da empresa, você não pode ter conflito de interesse. O conflito de interesse ele deve ser evitado. E sempre que possível, ser evitado. Tá? Então, você jamais poderá ter, por exemplo, o laboratório sob a gestão da equipe comercial. Tá? Porque a equipe comercial tem interesse em vender cada vez mais, né? O laboratório precisa, não quer dizer não executar as atividades, tá? Mas você tem a capacidade do laboratório. Tá? Então, por exemplo, se a área comercial sobrecarregar o laboratório terá que tomar ações, né, para que a calibração possa ser feita de forma que o resultado seja um resultado confiável. Tá? Então, ou seja, não é interessante porque o laboratório está abaixo do comercial, e pelo que nós acabamos de dizer, né, um conflito direto de interesse. Tá? Vamos aqui destacar aqui o 5.5 e o 5.6. O 5.5, laboratório deve definir a estrutura organizacional e gerencial do laboratório, o seu lugar na organização, que nós acabamos de colocar, né, e as relações entre gerência e operação técnica. Ou seja, como esse contato acontece. Ok? Até porque existem as questões, como nós falamos, relacionadas ao conflito de interesse. Tá? Aqui tem um outro ponto importante, que é especificar a responsabilidade e a autoridade e o interrelacionamento do pessoal. Veja, responsabilidade é uma coisa, autoridade é outra. Eu sou responsável por executar uma atividade de calibração, mas eu não estou autorizado, tá, a emitir certificados de calibração. São coisas totalmente diferentes. Tá? Então, ou seja, eu posso ter N responsabilidades, mas nem sempre estar autorizado a todas essas responsabilidades. Em outros casos, não. Eu sou responsável, por exemplo, por efetuar a emissão de resultado e, obviamente, estou autorizado para. Tá? Essa questão da autorização, vamos abrir aqui o parênteses, tá? Nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Porque o laboratório ele precisa autorizar os profissionais a executar atividades específicas. Tá? Então, por exemplo, eu vou executar uma atividade de calibração, por exemplo, na área de temperatura, né? Na grandeza de temperatura. Eu sou treinado somente para realizar a calibração, por exemplo, de termorresistência e termorresistências e termos pares. Tá? Se o laboratório receber um termômetro de líquido em vidro, por exemplo, eu não estou autorizado a executar a calibração, então eu não posso realizar essa calibração. Tá? Então essa questão da autorização ela é importante na 17025, tá? Fechando aspas aqui, voltando ao ponto. Um outro ponto interessante, e aí a gente já começa a chamar atenção para alguns pontos na 17025, tá? Porque quando a 17025 fala deve, significa executa sem discussão. Mas em outros momentos não, isso é... Tá, o laboratório que vai decidir se vai documentar ou não. O registro tem que ter em todos os casos. Tá? Mas você ter um procedimento específico ou não, e já cabe ao laboratório definir, até em função da sua estrutura. Tá? Mas o item C do item 5.5, tá? O 5.5C diz que o laboratório deve documentar seus procedimentos na extensão necessária para assegurar a aplicação consistente de suas atividades. Tá? Então, ou seja, quais procedimentos serão desenvolvidos? Quais procedimentos serão efetivamente elaborados? Isso tudo cabe ao laboratório, mas lembrando que tem que ser na extensão, ou seja, tem que
tem que conter os procedimentos que assegurem efetivamente com que as atividades sejam executadas de forma correta, caso de calibração seguindo recomendações nacionais e internacionais, ok? Já o 5.6, tá, diz que o laboratório deve ter pessoal independente de outras responsabilidades, tá, tem autoridade e os recursos necessários para implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão. Isso cabe a todos os profissionais. Identificar desvios do sistema de gestão e dos procedimentos para a realização das atividades de laboratório específico para os profissionais que, obviamente, executam atividades de calibração, ensaio, amostragem. Início de ações para evitar e minimizar tais desvios, ou seja, questões relacionadas, mais uma vez, à análise de risco. Pessoal, todos os profissionais precisam entender onde pode dar problema. Tá? O relatório da gerência do laboratório sobre o desempenho do sistema de gestão e qualquer necessidade de melhoria. Ou seja, o laboratório vai sim precisar, tá, emitir relatórios relacionados ao seu desempenho, a saber se os objetivos estão sendo cumpridos ou não, até porque lá na frente, não lá atrás, lá na frente, né? Quando nós falarmos sobre qualidade, nós vamos sim falar sobre objetivos e metas, né? Então, o laboratório, para essa nova versão, o laboratório não tem só que ter uma política ou políticas, tá? O laboratório precisa ter um objetivo, tá? O sistema de gestão precisa ter um objetivo, onde eu quero chegar com o sistema de gestão. Então, você vai precisar ter indicadores. E quando você tem indicadores, você tem que monitorar esse desempenho. Então, você vai precisar ter, efetivamente, vários indicadores, obviamente, indicadores que tragam, né, informação. Não ter indicador por ter indicador, né? Isso é um problema quando você cria sistema de gestão. Qualquer indicador que você cria, ele efetivamente tem que trazer alguma informação pertinente, mas você vai ter que estar efetivamente monitorando todo esse processo. Okay? E a gerência, tá? E você deve garantir a eficácia das atividades do laboratório. Então, o laboratório, mais uma vez, entra aqui um indicador, né, da eficiência do laboratório. Tá? Um outro requisito, que é o último, tá, que é o 5.7, tem 2 pontos aqui que são fundamentais. O primeiro, que haja comunicação a respeito da eficácia do laboratório. Então, ou seja, todos os profissionais, eles precisam ser informados de como o sistema está evoluindo, né, e para que lado ele está evoluindo. Então, se os objetivos estão sendo cumpridos ou não, se há esse cumprimento, quanto está sendo cumprido. Então, ou seja, se vai precisar ser feito algum alinhamento, né, alguma correção de rota, então isso tudo precisa ser efetivamente observado. E um outro ponto importante está relacionado à integridade do sistema. Tá? Então, por exemplo, se você tem um sistema de gestão onde você tem todos eles documentados, ou seja, arquivos, texto, planilha, enfim, e você passa a usar um software para isso, tá? Você tem uma mudança no teu sistema de gestão. Só que você não pode simplesmente mudar. Você precisa ter um planejamento dessa mudança, ok? Para que você possa garantir a integridade do teu sistema de gestão. Então, o teu sistema de gestão não pode simplesmente passar de um formato para um outro formato, sem que haja um planejamento garantindo com que todos os registros sejam preenchidos, sejam validados, enfim, com que todo um processo de validação e implantação seja efetivamente posto em prática para que você possa garantir com que o sistema ele não perca os objetivos ou que você perca qualquer tipo de informação. Ok? Nos vemos na próxima. Aguardo vocês lá no fórum. Grande abraço.